Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar-se corromper pelo mundo. Amém. Glória a Deus, né? Nós já oramos, já recebemos a oração da igreja, do pastor Aloíris, então eu já quero iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, dizendo que 31% dos brasileiros são evangélicos. 31% dos brasileiros são evangélicos. Aí você diz, glória a Deus, né? Glória a Deus, gente. 31% dos brasileiros são evangélicos. Mas quando você procura esses irmãos e essas irmãs, boa parte não está na igreja. São um novo tipo, um novo perfil, um novo agrupamento de evangélicos. São aqueles que se intitulam cristãos evangélicos, mas não querem vínculo ou vínculos com a igreja. Segundo Datafolha, de 2020, 31% de brasileiros são evangélicos. E, de acordo com o IBGE, 4 milhões são o que agora é oficial, evangélicos não praticantes. A gente ouvia falar muito, né, sobre católicos. Eu sou católico, mas não praticante, né? Hoje, na relação lá de pesquisa do IBGE, já tem religião, católico, católico não praticante. Evangélico, evangélico não praticante. E hoje, são 4 milhões de evangélicos não praticantes. Pessoas que decidiram viver a sua fé individual. Decidiram não estar mais em comunidade, não estar mais compartilhando a sua fé com algum grupo. Isso, infelizmente, contraria um princípio básico da Igreja de Cristo, que é a comunhão. A salvação, de fato, ela é individual, mas a igreja, o cristianismo, ela é coletiva. Ele é coletivo. Nós temos que estar juntos, é uma comunidade, é comunhão. Infelizmente, muitos de nós evangélicos estamos aderindo a este novo perfil. Preferimos viver a nossa fé individualizada, do meu jeito, da maneira que eu gosto. Tá, pastor, mas por quê que muitos crentes não querem mais fazer parte da igreja? Tá, pastor, mas qual é a característica? Quais são as características desses cristãos não praticantes? Tá, pastor, mas por que eu devo realmente seguir os ensinamentos de Jesus Cristo? Por que isso é tão importante, pastor? É sobre isso que eu gostaria de conversar com você nesta noite, respondendo aí essas 3 perguntas, debaixo de um título, de um tema: o cristão não praticante. Primeira pergunta que é feita é: e por que os não praticantes
saem da igreja? Por que que esses irmãos, que outrora estavam inseridos, envolvidos, decidiram sair da igreja? O primeiro motivo é falta de entendimento. E aí não me entendam mal, não é orgulho, não é soberba. Falta de entendimento de o que é a igreja, de como você deve participar, de por que participar da igreja. A importância espiritual da igreja dentro do plano de Deus. Pessoas que não entenderam a importância da igreja, o verdadeiro significado espiritual da igreja, como o corpo de Cristo, e por não ter esse entendimento, eles abandonam, deixam a igreja. A propósito, nesse mês de junho, nós tivemos aulas preciosas no culto de doutrina, toda quarta-feira, que infelizmente muitos não estiveram presentes. Mas o pastor Mano ensinou muito sobre o que é ser igreja. Muitas pessoas não entendem o porquê de ser igreja e por isso deixam as igrejas. Alguns não participam de culto de doutrina e não entendem o que é a igreja. Alguns não participam de escola bíblica e não entendem o que é igreja. Claro que a gente teria que ter tempo para explicar aqui sobre o que é ser igreja, a importância da igreja, e é por isso que eu me comprometo, em um outro momento, falar sobre a igreja é essencial. Será uma próxima mensagem que a gente vai conversar. Mas hoje, entender o que é a igreja é simplesmente você perceber, dentro do plano de Deus, que igreja é fundamental, é essencial para a nossa caminhada. Você pertence a Deus. O próprio Deus te escolheu. Abre aí a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, vai, só para a gente dar base ao nosso argumento, base bíblica, lógico. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Vai dizer assim, ó: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Alguns que deixam a igreja falam assim, ó: ah, mas eu sou igreja onde eu estiver. Já ouviu isso? Honestamente, já falou isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, sozinhos, não somos igreja, tá? É verdade que isso aqui, templo físico, parede, não é igreja. Ok? Igreja é a reunião dos santos. Mas eu sozinho não sou igreja, eu sou membro do corpo. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é formado por vários membros. De maneira que se eu saio do corpo, eu sou um membro fora do corpo, não sou igreja. O Paulo está falando para a igreja de Corinto que você individualmente é um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, esse entendimento, eles não têm e acabam replicando isso, fugindo isso. O próprio Cristo deu o seu corpo, entregou o seu corpo, sacrificou o seu corpo, sim ou não? Vocês creem nisso, gente? Por favor. Ele sacrificou o seu corpo, escolheu pessoas de todas as raças, nações, línguas, tribos, e fez o corpo dele. Ali, sem distinção, judeu, grego, tudo. Gálatas capítulo 3, ele vai falar sobre isso. Nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem pobre, nem rico, todos, sem exceção. Não tem um mais importante do que o outro. Nós somos o corpo de Cristo. Pessoas que não entendem a importância espiritual, o significado verdadeiro do que é a igreja, acabam se afastando. Não percebem como foi louvado aqui. Gente, que coisa linda, não é não? Louvar em comunidade, sim ou não? Fala sério, vocês conseguem louvar a Deus em casa do mesmo jeito, com a mesma força, com a mesma intensidade que você louva aqui na igreja? Se conseguir, amém. Mas é difícil, não é não? Porque o culto revela
quem nós somos. O culto revela a grandeza do nosso Deus em comunidade. O culto é testemunho do grande Deus que nós servimos. Em comunidade, a gente consegue, de forma mais empolgante, talvez, adorar, servir, glorificar e revelar a nossa unidade, crendo no único Deus Todo-Poderoso. E nós nos ajudamos mutuamente. Foi dito aqui, eu sei que a família não abandonaria, mas foi dito aqui, uma irmã teve uma enfermidade grave, terrível, e a igreja sentiu a dor, meu povo. Porque isso é a igreja, sentir a dor do outro, caminhar junto com o outro, estender a mão ao outro, pastoreamento ou pastoreio mútuo. Isso é a igreja. Aí eu falo, não quero mais igreja. Prefiro viver a minha fé sozinho. Como? Não dá. A igreja é necessária, é essencial para tudo isso. Primeiro motivo pelos quais as pessoas saem da igreja é por falta de entendimento do que é ser igreja. Segundo motivo é falta de referência. Sim, falta de referência. Porque os membros que se comprometem verdadeiramente com a igreja são aqueles que olham para nós, pastores, e encontram líderes comprometidos. Eu quero me comprometer, mas quando eu olho para o púlpito, quando eu olho para quem está pregando, para quem está ministrando, para quem está dirigindo, conduzindo, o cara não tem compromisso. Aí fica difícil, gente. Fica difícil quando ele busca uma referência e você fala, faça isso, gente. Isso aqui é importante. Assuma esse compromisso. Preste atenção naquilo. Mas eu não faço. Como é que você vai confiar em mim? Como é que você vai acreditar que o que eu estou falando é verdade se eu não vivo aquilo que eu estou pregando? Então, outro motivo realmente é a falta de referência. Quando eu prego e não vivo aquilo que eu prego, quem está me ouvindo fala, vou nada. É mais um clube. É mais um lugar de hipocrisia. É mais um lugar que não é falado a verdade. Um outro motivo é a falta de comunhão. Pessoas saem da igreja por falta de comunhão. É muito bom você estar em um lugar onde você se sente bem, sim ou não? Onde você tem amigos, onde você pode conversar, bater um papo, compartilhar. Aliás, a maioria de nós, se não todos, estão hoje na igreja por influência de alguém bem próximo. Seja familiar, seja os pais, seja um amigo que chamou para a igreja, vamos conhecer o culto e tal. A maioria chegou à igreja porque foi convidado por um amigo, por um irmão, e permaneceu porque foi cuidado, foi pastoreado. Então, outro motivo pelos quais as pessoas saem da igreja é a falta de comunhão. Aliás, quando a gente investe nesse prédio aqui do lado, para a glória de Deus, nosso espaço administrativo, novo espaço administrativo, o anexo da igreja, isso revela a preocupação que a igreja tem com a comunhão, sabia? Porque é importante a gente ficar mais tempo juntos, bater um papo, compartilhar. Aqui teremos espaço. Hoje fica difícil, mas aqui do lado nós teremos mais espaço para a gente conversar. Inclusive, chamando o conselho da igreja, né? O conselho da igreja. Precisamos pensar também nesse ponto de comunhão como parte do culto de domingo. Não dá para a gente acabar o culto 9h30. O pessoal vai trabalhar amanhã de manhã. Cadê o tempo de comunhão? Né? Ah, mas as pessoas vão para a pizzaria, vão para a pastelaria. Se não tiver isso, ok, eu sei. Mas se a gente facilitar, nós teremos mais próximo a igreja de nós. Um outro motivo é a falta do evangelho. Um evangelho light, entende? Um evangelho bacaninha. Tem uma história, na Bíblia inclusive, que os caras vendiam vinho de primeira qualidade. Só que alcançava poucas pessoas, porque era caro. Aí qual foi a ideia dos caras? Geniais. Bem intencionado, inclusive. Cara, quer saber? Para que mais pessoas consumam isso,
Eu vou diluir na água, porque aquilo que eu fazia 10 litros, vou fazer 30 agora. Ou seja, vai sair mais barato. Para a gente, consequentemente, eu repasso mais barato. Paulo fala, ei, está errado isso aí, macho. Vocês estão adulterando a mensagem do Evangelho. E hoje é o que nós fazemos também. Hoje, a maioria não, mas boa parte da igreja brasileira está entregando a mensagem do Evangelho misturada, com engano, com mentira. O nosso evangelismo é mentiroso, gente. Vem para a igreja que o teu marido volta para casa. Mentira. Vem para a igreja que o teu filho vai sair das drogas. Tomara. Mas não é verdade. Não é isso que o Evangelho diz, ou é? Tomara que seja, mas não é isso que diz, gente. A gente fica colocando misturas na mensagem do Evangelho para envolver o pessoal. Quer ver uma das misturas? É aquela teologia que fala, o crente não pode sofrer. Oxi. O crente não pode ser funcionário, tem que ser patrão. Lógico que é show você ser rico, você ser patrão. Glória a Deus, se for possível, beleza. Mas o fato de você não ser, não quer dizer que você não está de acordo com a vontade de Deus, entendeu? Só que o evangelho que temos pregado está muito mais distante da cruz. Muito mais distante da cruz do que com as misturas, com os enganos e com os engodos. É por isso que as pessoas não conseguem se aprofundar no evangelho. Não conseguem compreender a importância da igreja, a importância dos irmãos, a importância da liderança. E sai, cara. Infelizmente, cristãos não praticantes são aqueles que não vivem de acordo com os ensinamentos de Cristo e da sua palavra. Eu respondi quem são esses, né? Agora vamos para a segunda pergunta, quais são as características deles? E aí eu vou entrar no texto de Tiago, tá? Tiago, ele está falando para um público específico, certo? Ele está falando para os judeus convertidos. E esses judeus convertidos ainda não se libertaram por completo das práticas judaicas, de forma que eles precisavam de conhecer toda a lei para não pecar. E o que é que eles faziam? Eles olhavam para as pessoas e falavam, olha, tu está sentando errado aí, pela lei tu tem que sentar desse jeito. E começava a falar, falar das regras, das leis que eles tinham decorado para julgar as pessoas, para apontar para as pessoas. Eles eram muito rápidos em falar, eles eram muito rápidos em julgar, mas não tinha paciência para ouvir. Eles sabiam tudo da lei, conheciam tudo da lei, tinham conhecimento total da lei. Só que ele usava a lei para julgar o outro e não para corrigir as suas próprias falhas. Eles sabiam da lei, mas não viviam a lei. É o que o Tiago está falando aqui para esse pessoal. Versículo 19. Meus amados irmãos, olha como ele é gentil. Quando o Raimundinho falar assim, meus amados, já sabe, né? Tenham em mente isso. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Eram rápidos em falar, eram rápidos em ensinar, mas eles não praticavam a lei. Cara, isso aqui é cruel. Para mim, que estou pregando, que sou professor, é cruel isso aqui. Porque eu quero falar, eu quero ensinar, mas não quero parar aí para ouvir vocês pregando. Se não sou eu pregando, não preciso ouvir. Se não sou eu ensinando, não quero estar assistindo, eu quero ir para outro lugar. Eu quero ensinar, eu quero falar, eu quero dizer. Isso é um problema para a igreja, gente. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos parar para ouvir. O Tiago está falando, ei, quer falar? Fala. Mas não fique falando, não. Não diz isso não. Ele fala assim, quer falar? Fala. Mas escuta mais. Escuta mais do que tu diz. Tem um negócio do coisa que eu esqueci o nome. Como é que a gente fala? Não, é um ditado popular, né?
Que as avós, as mães falavam, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Por quê? Para ouvir mais e falar menos. Só que esses camaradas aqui só queriam falar, não queriam aprender, achavam que já sabiam demais. E tudo que eles sabiam, eles não praticavam, eles usavam para corrigir os outros. Eles usavam para corrigir. Então, características dos não praticantes, eles são incapazes de... Você não está ouvindo, não? Eles são incapazes de ouvir. Os caras não querem. Já acham que sabem demais. E o que o Tiago está denunciando aqui é justamente isso, a falta de prontidão para ouvir. Eles são incapazes de ouvir. Uma outra característica é que eles são incapazes de praticar. Tiago continua falando lá, 21, 22, 23, 24... 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Vocês escutam demais, vocês querem falar demais. Enganando a você. Olha que cruel, né? Quanto mais eu acho que eu sei, porque eu quero falar e ouvir pouco, eu estou me enganando. Vou dar um exemplo aqui prático. Lá vem, né? Nada a ver, mas eu falei que ia dar. Você veio para a igreja hoje. Aí você vai para casa daqui a pouco. Você sabe dirigir, não sabe? Veio de carro, habilitado, show. Vai para casa, entra no carro e aí espera que chegue em casa sozinho. Por quê? Porque você sabe dirigir, sabe como é que liga o carro. Do seu lado, o Aluíra está lá ligando o carro, não sabe. Eu vou falar, ei, macho, está errado. Tem que ligar o carro assim, assim, assim. Eu sei, e estou repreendendo o cara. Aí ele aprende, vai-se embora e eu fico lá esperando o carro sair. Achando que o que eu sei sobre ligar o carro e dirigir é o suficiente, mas não é. Eu tenho que praticar aquilo que eu sei. Se eu sei, então eu vou praticar. É da mesma forma. Nada a ver, né? É da mesma forma o Evangelho. Se eu sei e não pratico, não serve de nada. Absolutamente nada. Eu encho o peito para dizer que eu sei demais, que eu conheço muito, que eu prego muito, que eu falo muito, mas eu não vivo. O que adianta? Eu não pratico. São capazes de praticar. Ouve a palavra, vem ao culto, aprende na Bíblia, estuda, mas logo esquece aquilo que ouviram e não vivenciam. Olha o que vai dizer o texto aqui, 21 ao 24. Eu acho covardia o que fazem com a gente aqui. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha que cruel. O pastor prega aqui, se acaba de pregar, passou uma semana preparando o sermão e tal. Aí vocês, aleluia, glória a Deus. Se bem que hoje não está dando, não. Hoje está meio coisado aí. Mas quando sai dali, quando pede uma pizza, não sabe mais de nada, esqueceu. O que foi que ele pregou mesmo? Não sei. Sei lá, falou alguma coisa de ligar o carro. A gente aprende, mas não vive. A gente sabe que quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende, né? O Pedro está aprendendo aí uma nova profissão. E ele falou, pastor, eu acho que eu desenrolo aqui, pastor, mas é prática, né? Eu preciso fazer e tal, não sei o quê. Prática. De nada adianta você saber e não viver. Nós sabemos que temos que orar, mas não oramos. Pastor, fale por você, né? Nós sabemos que temos que amar, mas não amamos. Olha o que vai dizer João. Deixa eu abrir um texto aqui que eu acho massa. João, capítulo 6. Vê se eu tenho tempo, né? João, capítulo 6. João, capítulo 6. Verso 61. Está aqui. Diz assim, ó. Eu acho que é pouco.
Sabendo que sou, 61, João 6, 61. Sabendo que sou íntimo, vou ler de novo, tá? Sabendo em seu íntimo que os seus, o quê? Seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. A palavra que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não... Ele falou para quem lá em cima? Para os discípulos. E agora ele fala que eles não... Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? Pegaram o beco. Voltaram atrás e deixaram de seguir. Não era discípulo? Eram discípulos porque seguiam Jesus, mas não eram verdadeiramente discípulos. Porque discípulo não desiste. Porque discípulo pratica aquilo que ele aprende, que ele ouve, que ele vive. O próprio João, em outro texto, vai dizer: se forem verdadeiramente meus discípulos, vão continuar, vão frutificar, não vão desistir. Atos capítulo 19, não, Atos capítulo 8, versículo 9, vai falar de um camarada, eu acho que é o 8, pronto, é isso aí mesmo, Atos 8, 9, fala de um Simão, mágico, sem vergonha lá, fazia um negócio, para ganhar o povo, enrolar o povo. Aí no versículo 13, bota aí, vê se é o 13, ele se converte. O próprio Simão também creu e foi batizado. Creu, ele creu e foi batizado. Aí lá no 18, bota no 18 e vê se é. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos, aí ele fez: rapaz, que negócio legal. Chegou para os discípulos, para os apóstolos, discípulos, falou: ei, quanto é para a gente pagar esse negócio aí e fazer esse negócio que é legal, para todo mundo derramar o Espírito Santo? Era discípulo, ele creu também, gente. Sabe o que é isso? São os cristãos nominais, evangélicos, não praticantes. Se dizem cristãos, mas não vivem de acordo com os ensinos do Evangelho. Aqueles estavam seguindo Jesus por outros motivos, outras motivações, de João capítulo 6. Atos 19 vai falar também, do versículo 1 ao 7, vai falar também sobre 12 homens em Éfeso. Paulo estava lá, aí ele se encontra, diz assim: Apolo foi não sei para onde, Paulo se encontrou com a negada lá, aí, ei, vocês já são batizados no Espírito Santo? Ele, vixi, nem ouvimos falar. Poxa, e aí? Vocês são batizados em quê? No batismo de João. Ah, mas o batismo de João é para o arrependimento. O arrependimento, e é preciso conhecer Jesus, aquele que viria, ou aquele que já veio no caso, né? Aquele que viria, que João pregava que viria. Ele é mesmo, é? Ali eles foram batizados no Espírito Santo, falaram em novas línguas e profetizaram. Eles já tinham crido, mas não eram verdadeiramente discípulos. Ouvir é extremamente importante. Extremamente importante. Mas só ouvir, sem praticar, não faz diferença nenhuma. Não vale a pena. Teoria sem a prática, não, é o que o Tiago vai falar em outro texto aqui. A fé sem obra, ela é morta. Ok? Vamos para a última pergunta, né? Ou para o último ponto aqui, que é justamente sobre os cristãos praticantes. Eu e você. Ou pelo menos, você. Versículos 25, 26 e 27 diz assim, ó. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o,
será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não tem valor nenhum. É isso mesmo. É exatamente isso que ele está dizendo. E no original, é isso mesmo que ele está dizendo. Não presta para nada. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos lá. Aqui sim, meu chapa. Cristão cristão praticante. Primeiro, é aquele que depende da graça, que crê no Evangelho e vive por este Evangelho. Que não fica arrotando santidade, que não fica batendo no peito dizendo que é melhor do que ninguém, porque sabe que ele é o que é, salvo pela graça de Deus, pelo sacrifício de Cristo. Não sou eu, não é a minha eloquência, não é a minha capacidade, é Deus que entregou o seu Filho. De forma que se eu não acreditar, não confiar exclusivamente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós vamos perecer. João capítulo 3, versículo 16. A propósito, eu me comprometo a trazer uma mensagem também sobre a essência do Evangelho. Não cabe para a gente compartilhar aqui, mas vale a pena a gente conhecer um pouco da essência do Evangelho. Primeiro, depende da graça, depende do Evangelho, sabe que é Ele, é dele e não eu. Segundo, é aquele que prevalece, ou que persevera. Versículo 25, ele fala o seguinte, persevera na prática dessa lei. Persevera. É aquele que não desiste. É aquele que não abre mão de Deus. É aquele que mesmo com os obstáculos, com as dificuldades, com as lutas, com o mundo desabando, ele continua acreditando e andando conforme os princípios bíblicos. Pastor, é fácil, né? Não, fácil não. Não é fácil. Não é fácil. Você perseverar, vendo tudo desabando, as pessoas do seu lado lhe acusando, mentindo, caluniando, você errando também, fazendo besteira, é difícil, é complicado. Não é fácil. Não é fácil. Mas é o nosso desafio. Nós precisamos fazer isso. Olha o que é que vai dizer Tiago, no capítulo 5, versículo 11. Olha o que é que ele vai dizer. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago, ele está escrevendo aqui, estudando o livro de Jó. Vocês sabem que ele começa falando sobre sofrimento, sabedoria, como lidar com o sofrimento. Aí ele fala assim, vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. Deixa eu ler o versículo 10, versículo 10. Tiago 5 e 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. É difícil, mas olha para esses caras. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Qual foi? O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Persevera, cara. Pode estar difícil. Eu até acredito que esteja. Foi uma notícia ruim que você recebeu. São as coisas que não acontecem dentro de casa. São as coisas que estão atrapalhando e te colocando dúvidas sobre o Evangelho. Crises de fé. Mas persevera. Espera mais um pouco. Não desiste, continua, persevera. Além disso, é aquele que vive, que tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito. Olha o que é que vai dizer o versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Gente, viver de acordo com os princípios bíblicos, de novo, não é fácil. Requer alguma maturidade. E cá para nós, maturidade não é só idade, não. Maturidade não é só a gente falar da boca para fora, não. Amadurecer é um processo lento e doloroso.
É difícil você maturar, você amadurecer, é complicado. E muitas vezes é preciso a gente refrear a nossa língua, quando queria falar umas coisas, amar mesmo em meio a uma situação complicada, estender as mãos quando você foi pisoteado por ele ou por ela. O domínio próprio tem que prevalecer, tem que pulsar na vida daquele que pratica o Evangelho. Além disso, é aquele que tem compromisso com a igreja. Versículo 27, ele vai falar assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas e em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Sim, meu povo, praticar o Evangelho também tem a ver com membros efetivos, engajados, comprometidos. Sim. Por que você abre a boca e fala, mas eu faço muita coisa lá fora, faço doações, faço bem. E por que não faz aqui também? Não é não? Você praticar o Evangelho, automaticamente você se responsabiliza com a igreja, se compromete com a igreja local. Porque aqui é uma comunidade de fé, como foi louvado aqui lindamente, cara. Aqui nós adoramos, aqui nós exaltamos ao Deus eterno, aqui nós nos ajudamos, nós servimos a Deus, servimos a nós mesmos, uns aos outros, e também servimos a comunidade. Nós também temos que sair, tá? A gente precisa servir a sociedade, a comunidade. Vocês se lembram quantos % de brasileiros nós temos que são evangélicos? 31. O Brasil mudou alguma coisa com esse monte de crente? Não. Só piora. Por quê? Porque muitos de nós não praticamos o Evangelho. Eu tenho certeza que se nós praticássemos, alguma coisa sairia melhor. Alguma coisa sairia melhor. Então, a gente se compromete com a igreja local, se compromete com os nossos irmãos, os membros da igreja, e se compromete com a comunidade. Ele fala, órfãos e viúvas, aqueles que têm necessidade, aqueles que precisam, aqueles que necessitam mais. E, por fim, é aquele que tem uma fé ativa. Isso aqui eu acho legal também. Aquele que vive por fé. Ou vive a fé. Antigamente, não muito distante, a gente acreditava que cumprir regras rígidas, cumprir uma relação cheia, bem coisadinha que o pastor passava para a gente, isso pode, isso não pode, isso aqui não pode, isso aqui também não, isso aqui eu vou pensar. A gente achava que se cumprisse essas regras rígidas, era garantia de ir para o céu. Hoje, amadurecidos, a igreja também amadurecida, nós entendemos que a prática da palavra, do Evangelho, a prática daquilo que a gente aprende, não garante a salvação, mas é o resultado da salvação que Deus nos concedeu na cruz do Calvário. A gente não faz para ser salvo. Nós fazemos porque nós somos salvos. Eu não vou cumprir as regras, os princípios, eu não vou cumprir o Evangelho porque eu quero ser salvo. Eu vou fazer isso porque eu reconheço, primeiro ponto, que dependo do que Deus já fez, porque eu sei quem Ele é, porque eu entendo o sacrifício na cruz, por esta igreja, e aí eu me entrego completamente, assumindo um compromisso, primeiramente com Deus, com os irmãos e a igreja, e com a nossa comunidade, onde estamos inseridos. Para concluir, creia que a graça pode ser recebida,
Muitos não acreditam nisso, querem fazer, é o ativismo. Creia que o perdão de Deus sobre você, seus pecados, suas dificuldades, suas limitações, esse perdão é real. Creia que a igreja é um relacionamento forte, intencional, é um relacionamento verdadeiro, é um relacionamento bíblico, inclusive, é bíblico, é perseverante. E os praticantes do Evangelho estão juntos e reunidos para fazer cada vez mais. Nós precisamos resgatar a prática diária de uma vida cristã, diariamente. Nós precisamos viver. O que nós sabemos e o que nós acreditamos não significam muita coisa, se não afeta a maneira como nós vivemos. Portanto, o meu desafio hoje é apresentar para você bons motivos de que viver como igreja vale a pena. E de que aqueles que optam por sair, se afastar, se distanciar do Evangelho, eles fazem uma má escolha. Eu não sei. Como você está hoje? Se é praticando, se é não praticando, se é duvidando em algum momento. Mas nossa proposta é, hoje, volte-se para o Evangelho. Entregue-se ao Senhor Jesus. Confie na palavra que produz vida. Tiago vai falar aqui, que essa palavra produz liberdade. Liberdade. Tudo aquilo que impede você de adorar, tudo aquilo que impede você de se dedicar, de entregar-se a Deus, é aquilo que te prende. Então, confie, pratique o Evangelho a partir de agora. Pastor, mas eu já pratico. Amém. Pastor, mas eu praticava até algum pouco tempo. Então volta a praticar. Louva a Deus com alegria, crendo no poder do Deus Todo-Poderoso. Tá? E quando você aprende uma palavra como essa, ou como as outras que são ministradas aqui, ou em outro lugar também, só te resta uma coisa. Qual é? Praticar esta palavra. Amém? Deixa eu só aplicar aqui essa mensagem, e aí a gente vai orar ao nosso Deus. Eu te convido a voltar para uma jornada de compromisso com o Senhor Jesus. Esta noite eu te convido ainda a se reconectar com a palavra de Deus, esta palavra do Evangelho que produz vida. Eu te convido a ouvir a voz de Deus e praticar a voz do Deus Todo-Poderoso.